Olá, bem-vindo ao canal Coisas que você devia saber. Então, para não perder novos vídeos, subscreva-se no canal, ative o sino de notificação e hoje, vamos abordar um assunto fascinante que transcende as telas do cinema e adentra o mundo dos desenhos animados, a censura. Embora muitas vezes associemos a censura ao cinema, é importante reconhecer que as séries animadas também enfrentaram sua parcela de restrições e edições ao longo dos anos. De cenas cortadas a episódios inteiros retirados da programação, a censura em desenhos animados tem sido uma realidade constante em muitos países e culturas. Vamos explorar alguns dos casos mais notáveis de censura em desenhos animados e entender como essas restrições moldaram a maneira como as histórias são contadas e percebidas pelo público. Prepare-se para uma jornada pelo mundo da animação, onde a liberdade criativa muitas vezes colide com as barreiras da sensibilidade e do controle editorial. Vamos lá! Em primeiro lugar teremos Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro anime a enfrentar a censura na TV brasileira devido a cenas de violência explícita, incluindo decapitações, e também por conter nudez. O filme Os Guerreiros do Armagedon, lançado em 1989, gerou polêmica devido a uma cena que mostra uma Bíblia sendo jogada no fogo, o que provocou controvérsia e críticas por parte de alguns espectadores e grupos religiosos. Essas cenas resultaram em restrições e cortes em diversas exibições do anime e do filme em diferentes países. Em segundo lugar, One Piece é o campeão da censura desnecessária, com cenas que ficam até ridículas depois de alteradas. Em vez de as pessoas levarem facadas, elas são golpeadas com um desentupidor, e um dos personagens não fuma um cigarro, mas sim um pirulito que é aceso como se fosse um cigarro. Essa cena foi censurada porque a troca de cigarro para pirulito ainda influenciava as crianças. A tal prática. Em terceiro lugar, Dragon Ball. Em Dragon Ball, Goku e seus amigos enfrentam cenas censuradas, principalmente devido à nudez e ao conteúdo erótico. Além disso, algumas cenas mostram personagens fazendo gestos obscenos, como mostrar o dedo do meio para os outros. Essas partes do anime foram alvo de censura em várias versões de transmissão, devido à sua natureza considerada inadequada para determinados públicos ou contextos de exibição. Em quarto lugar temos, no episódio censurado de O Laboratório de Dexter, o jovem gênio Dexter constrói uma máquina destinada a absorver a grosseria das pessoas. No entanto, as coisas saem do controle quando clones dele e de sua irmã Didi começam a desfilar um festival de palavrões, revelando o lado mais obscuro e humorístico da linguagem grosseira. Essa cena, por sua natureza controversa e inapropriada para determinadas audiências, acabou sendo removida ou editada em algumas transmissões televisivas. Em quinto lugar temos Tiny Toon. No episódio controverso de Tiny Toon, a intenção era transmitir uma mensagem contra o alcoolismo. No entanto, a abordagem acabou sendo considerada inadequada e até perturbadora. Alguns dos personagens acabam consumindo cerveja, ficam embriagados e se envolvem em comportamentos perigosos, como roubar um carro e, eventualmente, sofrem um acidente fatal ao cair de uma montanha. Essa representação gráfica e imprópria dos efeitos do álcool e suas consequências levou à decisão de retirar o episódio da programação após uma única exibição. Em sexto lugar temos Tom e Jerry. Em Tom e Jerry, vários episódios já não são mais exibidos devido à presença de elementos considerados inapropriados para as audiências atuais, como tabagismo, violência excessiva e até mesmo referências a conteúdo erótico. Esses elementos eram comuns na época em que os episódios foram produzidos, mas hoje são considerados problemáticos. Por exemplo, o Cartoon Network brasileiro retirou 27 episódios do ar devido a essas preocupações com o conteúdo. Essa decisão reflete uma sensibilidade crescente em relação aos padrões culturais e sociais presentes nos desenhos animados clássicos. Em sétimo lugar, o Pica-Pau. No episódio controverso de Pica-Pau, intitulado O Pica-Pau Ataca Novamente, ocorreu um corte significativo que gerou curiosidade e especulação entre os fãs. Na versão original, uma cena mostra dois pica-paus que aparecem para levar o protagonista para um hospício, porém, essa cena foi omitida pela televisão americana, deixando o episódio sem um desfecho claro. Essa ausência de final intrigou os espectadores e se tornou lendária, especialmente por não haver uma dublagem em português para essa parte.
Esses aspectos controversos, juntamente com referências consideradas polêmicas, como alusões ao satanismo e piadas envolvendo indígenas americanos, refletem a sensibilidade cultural em constante evolução e as mudanças nas normas de entretenimento ao longo do tempo. Em oitavo lugar, A Vaca e o Frango. A série A Vaca e o Frango apresentava um humor provocativo e irreverente, o que resultou na censura de vários de seus episódios. Em um deles, o frango é retratado indo para o inferno na busca por um cigarro, enquanto em outro, o roteiro brinca com estereótipos relacionados ao lesbianismo. O que isso quer dizer? Significa que o episódio faz uso de ideias preconcebidas ou generalizações sobre lésbicas de uma maneira humorística ou satírica. Isso pode envolver a representação de clichês ou conceitos simplificados sobre relacionamentos entre mulheres, muitas vezes de forma exagerada ou caricatural, com o objetivo de criar comédia. Essas abordagens controversas resultaram na exclusão de alguns episódios da programação, refletindo os desafios enfrentados pelas produções que buscam explorar temas mais ousados e subversivos. Chegamos ao fim do vídeo. É importante reconhecer os desafios enfrentados pelos criadores de conteúdo e as decisões difíceis que as redes de televisão devem tomar para garantir que o conteúdo seja apropriado para o público. Convido vocês a compartilharem suas opiniões sobre o tema nos comentários e a continuarem acompanhando nosso canal para mais discussões fascinantes. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.